costumava dizer: se você não tiver o darshana de Harideva, o seu parikrama não pode ser complicado. Apenas pela misericórdia de Harideva esse parikrama acontece. Então, Krishna levantou Giriraj Govardhana. Com seu dedinho mindinho desafiou Indra. E aí ele falou para... E aí Indra percebeu que Krishna era sua personalidade de Deus e se abrigou em Krishna, especialmente no Govinda Kunda. E fez a Abhisheka lá. E Indradeva deu o nome a Krishna de Govinda. Go tem muitos significados. Tem muitos significados para essa palavra. Vinda é aquele que dá bem-aventurança para todos. Então, dessa maneira, as glórias de Giriraj Govardhana são explicadas pelos acharyas muito belamente no Venu Gita. É dito que no mundo material a nossa gratificação de sentidos irá embora quando a gente se abrigar nos pés de lótus do devoto puro. Então, quem é o devoto mais elevado que alcançou o serviço ao Deus por seu corpo, mente e palavras? Nessas pessoas a gente tem que se abrigar. Então há 3 Haridasas. Há muitos servos para ser muitos Haridasas. Todos aqueles que servem Hari são chamados de Haridasa. Mas dentre eles 3 são muito proeminentes. Um é o Yudhishthira Maharaja, que rendeu tudo, sacrificou tudo aos pés de lótus de Krishna Haridasa. O segundo é o Uddhava. Uddhava também é chamado de Haridasa. Ele se rendeu belamente a Krishna. E o terceiro é Giriraj Govardhana. Giriraj Govardhana é chamado do mais elevado servo de Sri Krishna, Simateradika diz de sua própria boca. Dentre todos os servos, o melhor é Giriraj Govardhana. E por quê? Porque o modo como Giriraj Govardhana serve a Krishna é único e sem paralelos. Único e sem paralelos. Por isso que esse Simateradika citou este verso, um Tayatri. Simateradika está absorta nessa loucura transcendental, porque o sintoma do Mahabharata é a loucura, e a humildade também vai se manifestar em Mahabharata. Então há 16 sintomas de Mahabharata. Perdão, é 6 sintomas de Mahabharata. O desejo de se tornar como um animal, de achar que os animais estão servindo mais do que eles mesmos, de obter a forma. Segundo, Brahmanda Karita, porque quando o segundo é Kalpata, depois é Kalpata Kaltata, então tudo treme, que nem a Brahmanda. E o outro é que quando você se encontra com Krishna, parece que só se passou um segundo, e quando você, mesmo que seja yugas, e se você estiver separado de Krishna por um segundo, parece que se passou muitas eras e eras de Brahma. O outro é o vilolão.
tudo se derrete por prema. Todos estão absortos no oceano de prema. E o outro é Atma Vismarana, se esquecer de si mesmo. Quem sou eu? Por exemplo, Chaitanya Mahaprabhu disse: eu sou Chaitanya? Então, dessa maneira, absorto no humor de Srimati Radhika. Esse é o humor mais elevado de Srimati Radhika Mahabhava. Todos esses tipos de Mahabhava se manifestam simultaneamente. Isso é manifesto na escritura Ujjwala Nilamani. Então, Antayadri, Haridasa Vardha. Nós devemos recorrer a quem? Ao Haridasa Supremo. O Supremo Servo de Sri Hari. Quem é esse? Giriraj Maharaj. Porque o serviço que ele faz é único e sem paralelos. E lá tem muitos rios, cachoeiras, e Krishna se toma banho ali. E aí, no inverno, tem uma água quentinha para Krishna. E Giriraj era tão alto que a sombra de Giriraj é até matura. Então Krishna costumava descansar sob a sombra de Giriraj. Era tão grande e tinha belíssimas árvores em volta. E tinha muitas frutas maduras. Frutas muito doces e maduras. E no topo de Giriraj Govardhana havia também o Rasa Stali, o local da dança da raça. Então Giriraj era muito alto. E Krishna fazia passatempos amorosos estáticos ali. E também manifestou muitos kunjas, onde Krishna fazia passatempos divinos com as golpes. Em cada esquina, Giriraj Govardhana se manifestou em diferentes kunjas. Então, está falando do verso que tem a palavra Madana Lila. Os passatempos mais confidenciais se manifestam na floresta de Giriraj Govardhana, mas humildemente Giriraj Srimati Radhika está dizendo quão elevado é Giriraj Govardhana. E também Giriraj Govardhana dá prema para todos os Vrajavas, porque então as nuvens são paradas pela montanha de Giriraj Govardhana e faz com que chova e tenha uma grama muito boa para os pastoreios das vacas. Então, por essa razão, o Srimati Radhika está dizendo, nós devemos nos abrigar em Giriraj Govardhana. Então, assim eu seria capaz de me encontrar com Krishna. Ainda que Krishna subisse em Giriraj Govardhana, então o pé de Krishna estava cheio. Quando Krishna subia em Giriraj Govardhana, o kunkuma do seio das golpes que estava no pé dele ficava ali. E Giriraj Govardhana ficava em êxtase. E Srimati Radhika também está dizendo, as cachoeiras de Giriraj Govardhana não são cachoeiras, são lágrimas dos olhos de Giriraj Govardhana. Porque por receber o toque dos pés de Krishna.
Então, esses são os sintomas de prema que Giriraj Govardhan manifesta após sentir o toque dos pés de Krishna. Então, agora nós vemos em Manasi Ganga. Então, Manasi significa aquilo que se manifestou do coração de Krishna. Por isso que é chamado de Manasi Ganga. Os Brajavasis pensaram. Então, os Brajavaris pensaram, depois que o filho de Nanda nasceu, nós devemos ir a todos os locais de peregrinação. Então, se você se banhar apenas uma vez em Ganga Sagar, todos os seus desejos serão satisfeitos e seus pecados serão destruídos. Então, por essa razão, os Brajavasis pensaram, nós devemos ir nos bangar em Ganga depois que Krishna nasceu. Porque os Brajavasis tinham feito o voto, se Nanda Maharaj tiver um filho, nós devemos nos banhar em Ganga Sagar. Então, eles estavam se preparando para ir para o Ganga, onde o rio Ganga se encontra com o oceano. Este local é chamado Ganga Sagar. Então, os Brajavasis estavam se preparando. E veja quão belos os Brajavasis são. Krishna estava pensando, eles são a manifestação da minha potência de prazer. Todos os locais sagrados residem no meu pé. Então, um dos nomes de Krishna é Tirthapada, aquele em cujos pés de lótus todos os tirtas e locais sagrados estão presentes. Ganga, Jamuna, Kaveri. Todos os locais sagrados adoram os pés de lótus de Krishna e se manifestam dos pés de Krishna. Então, naquele dia, todos os Brajavasis queriam ir para onde? Para Ganga Sagar. Então, Krishna pensou, como que os Brajavasis vão para lá, mais de 2.000 quilômetros de distância? Então, Krishna apenas se lembrou da Ganga, porque há duas Gangas. Uma Ganga que se manifestou da poeira dos pés de Brahmanadeva e que Brahmaji colocou num pote, que é chamada e outra Ganga, em outros Puranas fala naquela Ganga que na Goloka Dham divina há uma Saki chamada Ganga. É uma Saki de Shrimati Radhika. Nós ouvimos esse kata. E vamos ver, essa mesma Ganga apareceu aqui em Braja. Então, essa Ganga não é nada ordinária. Krishna estava pensando. Krishna estava pensando, eu tenho que manifestar os meus passatempos juvenis. Eu tenho que fazer passatempo com as golpes, muitos tipos de passatempos no barco. Então, Krishna estava pensando isso. Então, simultaneamente, a Ganga começou a fluir e veio até aqui. Então Krishna falou, vejam, vocês querem ir até o Ganga Sagar, mas a própria Ganga Deva está aqui para você. Então os Brajavasis viram por si mesmos. Eles viram que Ganga se manifestou nessa belíssima forma, estava fluindo. Ganga Deva estava fluindo aqui. E Ganga Deva, os Brajavasis disseram, veja, Ganga Deva está aqui em Braja. Kanheya, o que quer que você diga é verdade. Então, todos os Brajavasis se banharam aqui. Esse local é chamado de Manasi Ganga, que se manifestou da Mana. Mana significa aqui coração, por isso que é chamado de
Manasi Ganga. Então as escrituras dizem que esse Ganga, esse é o Ganga de real. E todos os Gangas são manifestações deste Ganga original. Então aqui onde nós fizemos Sankalpa, Krishna fez os seus passatempos com os grupos no barco. Mais tarde nós iremos explicar esse kata muito belamente. Os passatempos do barco são tão especiais. Paranga. Como é que o Krishna com as golpes andam de barca, tudo isso. Então esse local aqui é tão importante. Então são os passatempos da infância de Krishna e também da juventude. Shiva teve aqui, Mahadeva também ficou aqui. A gente vai até aquele local. Então, Sanatana Goswami estava sendo picado por muitos mosquitos. Então ele pensou, eu vou embora daqui. Aí Mahadeva foi lá e falou, não se preocupa não. Eu vou fazer um arranjo para que nenhum mosquito venha até aqui. Então essas são as glórias de Manasi Ganga. Gurudeva também está presente aqui. Giriraj Gaudiya Mata também está aqui. Gurudeva ficou aqui durante um tempo fazendo bhajana. Então, se você fizer bhajana em Govardhana, todos os seus anartas irão embora. Já é Sila Gurudeva aqui, já.